Senhoras e senhores, como é que os senhores estão? Tudo bom? Pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre a forma mais simples de você economizar tempo e dinheiro na sua vida. Do ponto de vista da energia, do ponto de vista de vibração, do ponto de vista de como você economiza mais tempo e dinheiro apenas se sentindo bem, certo? Vou trazer aqui, obviamente, alguns conceitos para que você entenda, mas antes da gente começar, eu quero passar com vocês esse exemplo aqui que eu trouxe, que é assim. Vamos dizer que em determinado momento da sua vida, você quer aprender algum assunto. Quer aprender a investir seu dinheiro, quer aprender aqui como funciona a lei da atração, enfim, quer aprender qualquer coisa, certo? Então, primeiro você quer aprender algo. No segundo momento, você aprende isso, certo? Então você foi lá, fez aula, comprou um livro, enfim, não sei o que você fez, mas você não se sente confiante ainda. E aí você não aplica e tem dúvida. E aí você vai para o passo 3. Você dedica mais tempo para aprender ainda mais. E aí do passo 3 isso volta para o 2. Você aprende. Só que você não está confiante do que você está aprendendo. Entende? E aí fica nesse loop que não te permite ir para o 4, que é aplicar e melhorar no decorrer do caminho. Eu sei que muitas coisas a gente sempre fala, cara, a gente tem que ter coragem para começar e no caminho as coisas vão tendo respostas, no caminho as respostas vão aparecendo, no caminho a gente melhora. Primeiro você começa, depois você evolui, certo? Mas não tem nada de certo nisso, porque às vezes a pessoa até vai para o passo 4, às vezes a pessoa até vai para o passo 4, né? Ela começa. Só que por questões energéticas que a gente vai ver aqui, ela para no meio do caminho, ela se desanima, e isso serve para várias coisas, gente. Pessoas que, por exemplo, começam a treinar, aí dá aquele gás no começo, até vê alguns resultados, mas depois abandona, depois para. São questões que estão aqui conectadas com a energia, com a vibração das pessoas. E aí, como que a gente faz, então, para a gente entender como que seria sair desse loop, né? O caminho perfeito seria esse. Então, você quer algo, você aprende esse algo, porque, obviamente, precisa se dedicar, e mesmo não sabendo tudo, você vai lá e começa, certo? Você faz, evolui no caminho, perfeito? E aí, só um parênteses aqui que eu gostaria de falar, é que, assim, é importante esse ponto, né? Eu não estou falando que você, por exemplo, quer aprender sobre a lei da atração. Você vai lá, compra um livro, certo? Comprei um livro da lei da atração. Aí você lê esse livro e aplica e não precisa ver outros livros, certo? O que eu estou querendo dizer aqui? Eu, por exemplo, como falo sobre espiritualidade, falo sobre lei da atração, magnetismo, falo sobre neurociência, hábitos, comportamento do corpo, falo sobre investimento, falo sobre todos esses hábitos que moldam os pilares da nossa vida, certo? Então, eu opto por, obviamente, fazer vários tipos de leitura. Então, tenho esse livro da Lei da Atração, tenho esse outro livro, e aí ali atrás tem vários outros livros que falam sobre esse assunto. Por quê? Porque eu pego a ideia de um autor que tem uma experiência, que tem uma cultura, e mesclo com outro autor que tem outra experiência, com outra cultura, e assim as coisas vão encaixando, e você vai tendo uma dimensão desse assunto, vai tendo um conhecimento mais amplo, certo? Isso é uma coisa que é o contrário do que eu estou falando aqui. O que eu estou falando aqui é que a pessoa, às vezes, ela vai atrás do assunto, e aí voltando aqui no exemplo anterior, ela vai atrás do assunto, às vezes ela foi no melhor curso, no melhor livro, mas ela realmente não se sente confiante, não por conta desse conhecimento que ela precisa ir atrás para agregar, mas por uma crença mesmo, por uma limitação energética, que a gente vai falar aqui. Então, às vezes, ela tem uma crença de, cara, eu não sou bom o suficiente, e aí ela fica correndo atrás de mais informação, de mais assunto, para ela, em algum momento, tentar se enganar, para falar assim, putz, agora eu tô pronto. Mas esse agora eu tô pronto nunca chega, porque a pessoa não tem essa coragem de começar um empreendimento, não tem coragem de começar o lado criativo dela,
não tem coragem de, enfim, de ter a iniciativa de fato. Então ela fica aprendendo, aprendendo, aprendendo e nunca aplica, nunca faz, nunca toma uma atitude, entende? Então, só para você ter a diferença na sua cabeça, que uma coisa é você, quero ir atrás de mais conhecimento para realmente ter um conhecimento vasto, e outra é, quero ir atrás de conhecimento, mas a pessoa não percebe que ela está se limitando, ela está se enganando, ela está falando para ela que precisa de mais conteúdo para ter coragem, mas no final ela nunca vai ter coragem, então ela não consegue sair desse ciclo aqui, perfeito? E aí agora eu vou começar a parte da explicação, que é assim, conceitualmente, nós temos duas coisas aqui do ponto de vista de energia para falar. Uma das coisas é com relação à escala de David Hawkins, que ela fala sobre o nível de consciência e as emoções que a gente tem. Então, se você pegar uma pessoa, der o melhor livro para ela, a melhor aula, o melhor curso, o melhor professor de finanças, de educação financeira, de lei da atração, enfim, qualquer coisa que ela queira aprender, e ela estiver vibrando numa baixa frequência, se ela estiver ali com medo, se ela estiver ali com culpa, com ansiedade, ela não vai conseguir reproduzir esse conhecimento, ela não vai conseguir ir para frente nesse conhecimento, nessa informação, ela não vai conseguir aplicar. Entende? A energia conta muito aqui. Lá para cima a gente vê que aparece questões ali de coragem, questões ali de razão, amor, aceitação, certo? E tudo isso reflete num segundo conceito, que são os chakras. A gente sabe que nós temos 7 chakras. Então, os 3 primeiros, que estão explicados aqui do lado esquerdo, eles preparam o terreno para destravar o nosso corpo. E é exatamente nesses 3 chakras onde a grande maioria está por conta de estar no automático, por conta de não prestar atenção nos pensamentos, por conta de não saber sobre estes temas, certo? Que não é só sobre lei da atração, aqui envolve espiritualidade mesmo, envolve você ter o autoconhecimento, envolve você entender o que é energia, envolve você entender que nós temos chakras importantes para a saúde e para o funcionamento do nosso corpo. Então, a grande maioria está com essa energia retida nos 3 primeiros chakras, onde elas apresentam esses problemas aqui, como vergonha, insegurança, culpa, né? Elas estão ali no modo de sobrevivência, então, normalmente são pessoas que têm um nível de estresse mais alto, entende? E aí, destravando isso, você vai para os próximos 4 chakras, e aí aqui começa a expansão. Aqui você sente coragem, aqui você sente vontade de ser alguém no mundo que vai fazer diferença, não que vai mudar o mundo todo, tá? Mas assim, de praticar altruísmo, de transcender, você começa a abrir espaço para o novo, começa a abrir espaço para a criação, você começa a sentir o amor realmente, começa a ter mais senso de propósito, entende? Então aqui é onde você começa realmente a dar a sua cara para o mundo, começa a criar, começa a ter energia ativa, começa a agir, ser uma ação e sair da reação que a gente está, né? Eu falo muito sobre isso, falo na minha Masterclass, falo na Sociedade da Alta Performance, enfim, nos outros vídeos, por isso que eu falo, assistam os outros vídeos que um assunto vai encaixando no outro. Mas vocês percebem que a pessoa, de novo, ela vai ficar gastando tempo e dinheiro, achando que ela sempre precisa de um outro livro, achando que ela sempre precisa de mais uma aula, de mais um curso, de mais um certificado. Não, eu preciso ir lá para eu me sentir realmente, ter o senso de merecimento de que agora eu consigo, agora eu estou pronto. Mas a pessoa fica se enganando. Por quê? Porque ela não tem coragem. O pouco conteúdo que ela já aprendeu em um curso, em um livro, ela já pode tomar atitude, já pode começar a fazer. Entende? Só que se as pessoas estão presas no medo, se as pessoas estão presas na vergonha, na culpa, elas nunca vão conseguir sair dessa liberação de energia que fica prendendo elas, e elas não vão conseguir expandir, elas não vão conseguir criar, elas não vão conseguir ter atitude. Entende? Esse é o ponto. Então eu queria trazer isso para vocês, porque, pessoal, de novo,
Muitas pessoas estão gastando tempo e dinheiro. E a única coisa que você pode fazer para não gastar tempo e dinheiro é prestar atenção nisso. Elevar a sua energia vibracional. Começar a ser uma pessoa que, como aqui na escala de Hawkins mostra, ser uma pessoa que vibra no amor, na paz, na iluminação, na alegria, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. E eu falo muito sobre isso aqui no meu canal em vários outros vídeos, que agora a próxima pergunta é: como que eu faço? Como que eu faço então para ter uma boa vibração? Assista os outros vídeos, mas só para não deixar você aqui sem essa resposta, pessoal, as respostas inicialmente estão dentro de nós, certo? Mas elas começam com coisas simples de, por exemplo, ter a percepção da gratidão dentro do nosso coração. Então, o que é a percepção da gratidão? É você realmente acordar e agradecer coisas simples. Agradecer por ter uma comida na sua casa, por ter roupas, por ter seu trabalho, por ter seu dinheiro, sabe? Daí você vai começar a trazer consciência. Falo muito na minha masterclass sobre isso. Eu te indico a assistir a primeira, tem a segunda, enfim, por aí vai. Beleza? Presta atenção nisso. Se você conseguiu desbloquear isso e conseguiu se sentir melhor, se sentir mais vivo, se sentir de forma genuína, mais apaixonado pela vida, comenta aqui para a gente conseguir engajar mais pessoas. A gente se vê por aí. Um abraço.